Bem-vindos, buscadores! Meu nome é Henrique Ferro Santo e esse é o canal Tarô Hermético. Hoje eu vou fazer uma tiragem um pouquinho diferente do dia 2 ao dia 8 de agosto de 2026. Diferente porque eu estarei usando o tarô de Frank Painter, que é um pintor húngaro que veio morar em Milão, conheceu o tarô e pintou as cartas. Para nossa dica final, usarei o tarô de Thoth, que é o tarô de Aleister Crowley, também com a arte de Frida Harris, maravilhosa. E o tarô do Light Seers eu vou usar para o complemento. Então vamos iniciar, como sempre, eu começo com os arcanos maiores, eu vou usar aqui então o tarô do Frank Painter, fazendo nossa cruz humana, ou seja, nossos aspectos espirituais, o nosso sol, nossos aspectos materiais, a nossa terra, nossos aspectos mentais, o nosso Mercúrio e nosso emocional ou a nossa Vênus. Mesma coisa com os arcanos menores do mesmo tarô. Então vamos lá. O Sol, espiritual, a Terra, o material, o nosso Mercúrio, ar e a nossa Vênus, água, nossas emoções. No meio eu vou deixar o tarô então de Thoth para dar nosso complemento, nossa lua, nossa intuição, nossa dica final de como proceder. Estará aqui no final, no meio. Então vamos começar. Para começar, a Lua e o 3 de moedas no espiritual. Olha, interessante aqui, porque aqui uma situação, olha que linda esse tarô, né? A arte de Frank Painter. Vamos fazer um pouquinho de apreciação artística aqui, que é sempre bom para nossa alma humana. E o que acontece aqui? A Lua, ela representa a nossa intuição, mas também representa a nossa visão curta de um plano de vida. Como ela sai no espiritual, ela tem associação com a verdadeira vontade, com o nosso plano de vida. E a Lua é uma visão limitada, porque ela não é o Sol, a gente não consegue enxergar o fim do caminho, a gente enxerga só o início. E ela é associada também com ilusões, com sonhos impossíveis, mas também com sonhos possíveis se nós acreditarmos e trabalharmos. O que está me indicando aqui? Está indicando que a gente tem que tomar cuidado com ilusões, principalmente se a gente tem algum interesse de trabalhar em grupo. A gente tem que ter pé firme para saber que grupos às vezes também vêm e vão na nossa vida. Aqui o 3 de moedas, ele indica um trabalho em equipe. Então aqui pode ser um sonho, uma intuição que é necessário sim se associar a outras pessoas para que aconteça. Mas também temos que ter muito cuidado para não acreditar nos sonhos que os outros tragam para a gente. Então aqui é o momento de seguir a intuição para saber com quem a gente vai se associar. E essa intuição é sim para buscar um sonho. Então tem que ter muito cuidado quando pessoas fazem propostas ou que a gente tenha vislumbres de propostas com essa ilusão. Mas, dito isso, tem um aspecto positivo da Lua, com o 3 de moedas, que indicaria que, sim, é momento de se associar a pessoas se você seguir a sua intuição pura, se você tem certeza que, mesmo não sabendo o caminho, é isso que você quer, é este caminho que você quer. Aí pode ir e deixe pessoas entrarem na sua vida para auxiliar com o 3 de moedas, o auxílio externo, o trabalho em grupo. Muito interessante. Vamos ver aqui o complemento e também a carta final da dica para ter uma certeza melhor de onde a gente está pisando, porque a Lua sempre é um terreno difícil de ler. Quando a Lua sai no espiritual, eu costumo dizer que esta leitura não vai ser uma leitura muito fácil. Não vai ser uma leitura reta, porque quando a Lua sai no espiritual é porque nós ainda estamos tateando e descobrindo qual é o caminho que nós queremos seguir. Então abriu-se agora um novo ciclo, né? Para quem notou, nos últimos dias, depois do dia 25, abriu-se um novo ciclo para todos. E agora a gente vai ter que tatear e entender o que vai acontecer nesse novo caminho que a gente não consegue ver tão longe porque apenas começou. Então, com o auxílio de outros, a gente tem uma possibilidade melhor de entender este caminho. Vamos para o material aqui. A força com o Ás de bastões, muito legal.
Aqui, olha que arte bonita, vamos apreciar um pouquinho. A força com o ás de bastões vai indicar que estamos no momento de nos concentrar no material e botar ideias em prática, novas ideias em prática. Olha, aqui um grande exemplo é eu ter feito essa mudança aqui, né? Eu ter trazido esse outro cenário, ter trazido esse outro tarô, porque eu estou colocando mudanças em prática aqui no material, ou seja, atuando com mudanças, ideias novas, tentativas novas, mesmo que você não saiba o caminho, vamos tentar, vamos fazer, vamos praticar ideias novas. Às vezes a tentativa e erro é o melhor caminho, às vezes experimentando que a gente chega à perfeição. E a força vem dizer isso aqui, tenha confiança, controle os seus ímpetos e bote ideias em prática, faça acontecer. O ás de paus, quando sai no material, ele é para dizer que o momento de colocar aquele novo fogo, aquelas novas ideias, aqueles novos ímpetos de vida em prática, ação. O ás de paus no material é a ação física. Com a força vai dar a confiança e o controle emocional que nós necessitamos para que isso aconteça. Daqui a pouco tiramos o complemento. No nosso mental, a morte com o rei de espadas. Olha, interessante a morte com o rei de espadas. É uma combinação muito, 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 muito poderosa. Este rei, ele já é um rei que corta cabeças. Associado com a morte, é o fim de ciclos de pensamento, é o fim de maneiras de pensar, de crenças. É hora de matar crenças limitantes, é hora de matar caminhos errôneos, é momento de trocar de forma pensamento. Aqui é um mergulho profundo e um momento de fazer acordos com nós mesmos, porque o rei de espadas ele é o rei dos acordos, de que nós temos que mudar algumas formas de pensamentos, algumas crenças limitantes ou preconceitos ou estruturas que nós crescemos, que já nascemos num mundo que tem estruturas de pensamento que estão defasadas. E aqui é uma mudança drástica na forma de pensar. Isso aqui também indica essa revolução que está acontecendo, que vamos ver agora a partir desse dia 25 passado e nessa semana iniciando, várias notícias sobre inteligência artificial. Aqui indica sim, aqui a humanidade está iniciando uma forma nova de se relacionar com o mundo. Estamos numa revolução tecnológica que a partir deste ano, 2026, já está muito forte, mas a partir desta metade de ano e desse dia fora do tempo, dia 25, que foi agora, vai sim iniciar uma revolução ainda mais rápida das inteligências artificiais no nosso mundo. Então aqui é sim mudança total com a morte, né? Transformação de formas de pensar, de formas de ver o mundo, de maneiras e linhas de pensamento, de regras, de leis. Vai ser um momento aqui de início de grandes mudanças. Provavelmente a gente vai ver alguma coisa na mídia, nos jornais, etc. Mas muito interessante aqui. Eu adorei essa arte aqui do rei. Muito bonito, não? Muito legal. Vamos então para o emocional. O sol com o 3 de copa. Olha, minha gente, semana passada a dica já era comemorar, eu me arrepiei. Agora seja feliz emocionalmente, entre em contato com a sua luz interna, a sua verdadeira luz, o seu sol, o seu brilho pessoal e comemore, seja feliz, tenha bons momentos com a sua família, com seus amigos, entes queridos, parceiros, companheiras, companheiros, o que for, seja feliz, comemore, seja você mesmo, ilumine a todos com a sua luz própria. Este é o momento de se expressar emocionalmente, de abraçar, de beijar, de ser feliz, enfim, comemore e aproveite essa semana aqui, que ainda está num começo, ainda que nós temos que entender o nosso caminho, mas estamos iniciando com uma felicidade, com uma confiança no físico, com mudanças de pensamento e com comemoração, porque está aberta uma nova, eu não vou dizer uma nova era, porque é um pouco batido esse termo, né?
e não é talvez o termo mais indicado de usar aqui, mas abriu um novo ciclo, né? Um novo ciclo aqui, abriu do dia 25 até agora. Na semana passada a gente fez alguns acertos, mas agora parece que começa a vislumbrar algo novo. Ainda não sabemos o que é, porque temos a Lua com esse 3 de moedas aqui. Mas vamos então tirar umas 3 cartas aqui Ó, já saiu as 3 juntas aqui para indicar qual é esta mudança. Saiu o pendurado, o rei de espadas e o 6 de pentáculos. Olha, realmente aqui o pendurado indica que essa lua, nós ainda temos que ainda observar um pouquinho de longe esse novo caminho, ainda não ir de cabeça, porque o pendurado com a lua indica que não é o momento de sair correndo no caminho desconhecido. Espera, observa mais, fica um pouco isolado, veja as coisas de outra forma, porque o equilíbrio do dar e receber, as oportunidades, elas estão aqui. E o rei aqui no meio indica, aqui está muito, muito, muito claro o que essa lua quer dizer, que é o momento de nos retirar, nos olhar as coisas, o caminho ainda de uma forma, observar quem é quem, saber o que é o que, quem que eu vou me associar, né? Porque saiu 3 de ouros aqui, para fazer os cortes necessários com o rei de espadas, que se repetiu aqui, que saiu também no mental, que ele é o rei mental, né? Saiu no mental e saiu aqui no complemento do espiritual. E nessa observação, nessa iluminação aqui, de vendo as coisas de uma maneira diferente, que a Lua traz para a gente esse convite a observar as coisas com mais detalhe, seguir a intuição, se nós seguirmos isso, faremos sim, perceberemos o que devemos mudar, pensamentos que devemos mudar, pessoas que devemos cortar, nos afastar, e isso também trará as possibilidades aqui de ganhos, oportunidades, dar e receber, e, claro, saber em que investir, porque se você se retira e observa com mais calma, observamos melhor no que é mais propício o nosso investimento, no que será mais vantajoso mesmo, né? Que trará alguma benesse, não problemas, certo? Então vamos lá para o nosso material com a força e o Ás de paus aqui, um complemento de 3 cartas com os videntes da luz. 3 cartas, por favor, uma já foi, 2 já foi e saiu muitas aqui, não vou aceitar, só mais uma. Mais uma. E então, a rainha, olha só, é muito poder aqui, gente, é muito poder aqui, olha. É muito poder. Olha, a força com o Ás de paus, que são esses novos impulsos, novas ideias, saiu com a rainha de paus, o 7 de pentáculos e o diabo. Ou seja, poder pessoal aqui está muito forte. A rainha, ela acontece, ela associa, ela acessa, ela vai, não para, ela tem o poder. A rainha de paus tem o poder. O diabo também tem o poder, é muito poder pessoal aqui pra gente. Essa semana a gente vai estar se sentindo empoderado no físico, muito empoderado. Claro, tomar cuidado, como sempre, com o diabo, quando muito poder ele corrompe, né? Então o diabo ele te dá o poder, mas ele te segura no poder e faz com que a gente use o poder, às vezes, de forma exacerbada, que traz malefícios. Seja qualquer poder, uma droga, um álcool, ou qualquer outra droga, por exemplo, é um exemplo mais fácil para explicar esse aspecto do diabo. O sexo, tudo que te dá prazer, te dá uma sensação de poder, uma cerveja, né? Te dá aquele humor extra, ele também vai te cobrar. Então essa é a questão do diabo, saber ter esse controle e esse equilíbrio para não se aprisionar no poder que é dado. E o 7, contraditoriamente, pede paciência. Como é no físico, ele indica aqui que é só o início. Aqui é só o início, é só o plantio. Espere, ainda vai crescer. Aqui é o primeiro começo, o plantio de ideias, o plantio de atitudes, fazer acontecer no físico, mas calma. É bom ter atitude para plantar, porque precisa ter plantio, mas não adianta plantar e já tentar colher e tirar o broto antes do fruto. Então aqui é uma combinação de muito poder, mas com paciência.
Saber que tem que esperar. É o poder de plantar, não é o poder de colher, é o poder de iniciar ações, mas não esperar resultados. É muito contraditório, mas é real, existe. Isso é uma situação muito comum. Alguém que começa uma coisa e já quer resultados, se prende aos resultados e vem, se aprisiona na sua própria melancolia e não consegue esperar o tempo certo da colheita. Não é porque você começou o empreendimento, não é porque você começou ou teve tem uma força de vontade de iniciar e os resultados não vêm nos primeiros momentos que você tem que desistir. É isso que está dizendo aqui. O ímpeto é tão forte de iniciar e de ter esse poder pessoal de iniciar que às vezes a gente quer o resultado imediato e ele não vem e pode desanimar e daí o diabo puxa a gente para baixo. Então aqui é o alerta de ter sim força de vontade, a força, o AIS, para iniciar algo no físico, mas saber que é só um início e que devemos esperar. A morte com o rei de espadas no mental. Eu achei essa combinação maravilhosa, porque para o mental a morte ela é o reciclar de pensamentos, né? Então vamos aqui, 3 cartas de complemento. Já saiu 3, 2, vamos mais uma. Saiu mais uma. Muito legal aqui, vamos ver. Olha só, o rei de paus, o 2 de paus e a rainha de copas. Aqui é uma situação, vamos dizer assim, que há uma confusão. Há uma confusão mental do que a gente quer e do que a gente sente. Do que a gente vislumbra de decisão, do que a gente conquistou até hoje e do que a gente sente que é para nós. Por isso a morte vem transformar. Porque isso aqui está tão contraditório que precisa morrer. Aqui o 2, o cavaleiro de pentáculos, ele está indo para o novo, ele quer um novo, ele quer mudar, ele quer agir, quer sair do que está, quer mudar pensamentos. O 2 indica que os pensamentos já estão obsoletos. Todos os pensamentos, todas as formas de pensar, as crenças limitantes estão obsoletas. Aqui a gente está olhando para o horizonte, procurando algo novo. Mudança. O cavaleiro de paus, ele é o ator da mudança, ele é o principal, é o ano que a gente está chinês, é o cavalo de fogo, é a ignição, é o que vai sem pensar, é o que só faz. E a rainha traz a empatia, traz o cuidado, Então aqui tem essa contradição, porque se a gente vai e se atira totalmente, pode ter um problema e causa essa morte, porque a gente está matando pensamentos e indo para um pensamento novo. Mas ainda bem que estamos sendo guiados aqui pelo rei de espadas com a nossa rainha de copas no futuro aqui da sequência, que indica que essa morte não vai ser só ir e sem consequências, que essa morte vai ser pautada por diplomacia, empatia, amor, cuidado. Então, as nossas mudanças de pensamentos, elas estão sendo trabalhadas para o melhor, para a comunhão. A gente sabe que a melhoria do pensamento inclui pessoas. O 3 de ouros aqui no espiritual. A gente não vai fazer nada sozinho nessa vida. As mudanças devem incluir pessoas tendo empatia. As mudanças de pensamento, as novas crenças. A empatia é o que vai salvar a humanidade. Se a empatia não salvar a humanidade não se salva. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. Todo mundo vive isso. Quando você está na pior, quando você está por baixo, o que te salvou? Não foi a empatia de alguém? De um grupo? De uma pessoa? Ou você com você mesmo? A empatia é o que salva o humano e o que nos diferencia de outros seres espirituais, se chamar assim ou não. Vamos lá. O emocional com o sol e o 3 de copas aqui, que maravilha. Que emocional bom. Olha, já saiu as 3 aqui. Muito interessante. Olha só. Esse emocional aqui é porque a gente não estava se sentindo no lugar certo, ou não estava se sentindo completo, mas isso chega ao fim. E esse emocional vem trazer a comemoração e diz pra gente, de todas as opções que a gente tem, tenhamos paciência para escolher,
Tenhamos paciência para entender o que é melhor com a temperança, que equilibrar, porque chegou ao fim o caminho emocional que estava travado, e através das comemorações aqui, de comemorar que viramos o ciclo, que chegou ao fim os excessos de pensamentos negativos de relações, chegou a um momento, né? É um ciclo. Claro que vamos ver no futuro outros desse, mas no momento tenhamos paciência para escolher, porque não é o momento de sair se atirando para o emocional, é o momento de comemorar com paciência, observar, esperar esse ciclo antigo fechar e ter essa paciência para equilibrar. Vai comemorar? Comemora com temperança. Bebe um copo de álcool, um copo de água. Comemora com parcimônia. Não é para chutar o balde aqui. O complemento diz muito bem. Aqui, para sair desse ciclo de pensamentos negativos, temos que ter paciência e saber escolher. Então é interessante, porque as cartas do French Painter aqui, as principais, vieram muito felizes, comemoração, sol, iluminação. Mas o complemento nos diz que essa iluminação só vai funcionar se tivermos paciência e saber escolher. Vamos então para a carta final, aqui a dica final com o baralho de Thoth. Vamos ver o que Aleister Crowley nos diz, e Frida Harris, que é sempre bom, porque ela é uma grande artista, né? Foi uma grande artista, pouco considerada, todo mundo associa o baralho a Thoth, mas ela era incrível. Eu acredito que sairá uma carta de copas. Eu acredito que 8. Olha só, um príncipe de pentáculos. De novo, associando a paciência no material, paciência no emocional, que as coisas acontecerão se nós soubermos equilibrar, ter calma, dar um passo, ver se o chão está firme. É uma excelente dica quando a lua sai no espiritual, porque a lua é ilusão, a gente quer se atirar e correr para a miragem, mas chega lá é uma outra coisa. Aqui a dica da semana é: dê um passo de cada vez, que sim, serão passos felizes e serão passos de comemoração que trarão um benefício material, mas devem ser passos seguros, com parcimônia, paciência. Saiu aqui o 7 de copas, saiu o 7 de pentáculos, saiu o príncipe de pentáculos, saíram cartas. Saiu a temperança, cartas de paciência, o pendurado, são cartas de paciência, cartas de calma, cartas de caminhar vagarosamente, percebendo as nuances, para evitar as surpresas negativas que a ilusão da lua pode gerar, as confusões. É momento de início, não sabemos tudo que pode acontecer? Então vamos com calma. Obrigado por virem, espero que gostem, tenham paciência e comemorem essa semana. E lembre-se, o todo é tudo.